Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um conteúdo, uma trilha que geralmente ele cai bastante aí no PAS 2 de vocês, que é a industrialização brasileira, a espacialização brasileira, a dinâmica industrial brasileira. Isso é importantíssimo reconhecer, porque esse fenômeno da industrialização consigo, ele traz um outro cara. E esse cara chama-se urbanização. A aula não será sobre urbanização, mas é importantíssimo que vocês compreendam que a industrialização que vamos observar tem uma profunda conexão com a transformação do espaço, e nessa transformação a urbanização está de mãos dadas a, a esse fenômeno da industrialização. Legal? Então, a dinâmica industrial no Brasil, ela vai ter vamos dizer, a ênfase dela vai ser muito forte ali em 1940, 1950, Getúlio Vargas, depois com Juscelino Kubitschek, são os grandes responsáveis aí pelo início e desenvolvimento dessa industrialização no Brasil. A economia do café, lá no século XIX, foi o grande propulsor, porque a economia do café permitiu que as infraestruturas pertencentes à economia do café fossem utilizadas depois na industrialização brasileira. E aí o café, esse gênero agrícola, ele era muito forte por uma questão orgânica da terra, do plantio, da parte agricultável ali na região sudeste, sobretudo nos estados de São Paulo. Tinha ali um pouquinho ali no norte do Paraná, um pouco no Rio de Janeiro também, mas a base desse café foi muito em São Paulo. E São Paulo fica na região sudeste. Então, daí a gente já começa a entender o porquê do espaço, da espacialidade original da industrialização brasileira. É importantíssimo que vocês associem a industrialização brasileira, esse início, com o café, tá? Com os cafezais, a indústria cafeeira brasileira, que foi muito forte para a industrialização geral brasileira. Legal? Então, olha lá, a industrialização brasileira nasceu concentrada no eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Não foi por acaso. A capital acumulando com café, mão de obra, imigrante europeu, ferrovias, conectavam o interior ao Porto de Santos. E aí a energia elétrica disponível criaram as condições ideais. Dentro da industrialização, a gente tem um conceito chamado fatores locacionais. O que é isso? Fatores locacionais. São os fatores que vão ser positivos, são favoráveis para a prática de industrialização. Fatores locacionais. Então, a gente tem, por exemplo, a mão de obra é um fator locacional, a proximidade dessa escoação, desse escoamento, na verdade, desses produtos para os portos, para serem exportados. Isso é outro fator locacional. A gente tem o mercado de consumidores, tanto interno quanto externo, que são fundamentais para que se tenha o desenvolvimento da indústria. Alguém precisa consumir aquilo que vai ser fabricado, né, naturalmente, e isso vai sendo aí, vamos dizer, uma catraca relacionado à roda de produção. Os fatores locacionais. Então, os fatores originais locacionais vêm todos do café, aproveitando os portos, a mão de obra e etc. E aí, o maior comprador do café brasileiro, pessoal, eram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles compram o café brasileiro. Os produtores brasileiros produzem e vendem, mandam esse café para os Estados Unidos. É uma relação de importação e exportação. O Brasil importando, os Estados Unidos, os Estados Unidos importando e o Brasil exportando esse café. Só que, em dado momento, lá em 1929, com a crise econômica que abalou as instituições americanas, norte-americanas, fizeram com que eles simplesmente não comprassem, não consumissem mais o café brasileiro, porque afetou o Brasil. Se os caras eram os que mais compravam café brasileiro e eles entraram numa crise econômica, eles pararam de consumir esse café.
Então, a crise de 1929 vai trazer um problemão para a gente e esse problemão também será a solução. O problema é porque a gente deixou de girar a nossa economia, que era do café. A Grande Depressão de 1929 derrubou os preços internacionais do café e distribuiu a base da economia brasileira. O governo foi forçado a comprar e queimar toneladas de sacas para sustentar os preços. Na verdade, pessoal, foi uma loucura. Muitos produtores entraram em desespero, perderam suas terras. Foi um momento da história do Brasil muito triste. E aí, esse colapso do café fez com que a gente tivesse vários problemas. E aí começa aí os problemas serem a solução, porque a gente precisava substituir as importações que aqui entravam no Brasil, porque como a gente não tinha indústria, tudo que entrava aqui era importado, ficava muito caro. E aí tiveram uma ideia brilhante de pensar, a gente tem que parar de comprar dos outros e temos que fabricar os nossos próprios itens aqui, básicos que sejam, mas a nossa indústria ela tem que dar conta disso tudo. E aí surge então o início da nossa industrialização. As cidades crescem. Olha aí a sacada da urbanização. As cidades crescem porque a parte dos trabalhadores do campo querem vir para as cidades em busca de melhores condições de vida, novas oportunidades, êxodo rural. Então, esse êxodo rural começa a ser um grande propulsor da transformação do espaço na industrialização, no início da industrialização brasileira. E aí aparece essa figura aqui, Getúlio Vargas, aonde ele tem um papel e um posicionamento determinante enquanto presidente ao desenvolver esse início da industrialização brasileira. Ele desenvolve a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, ele desenvolve a Vale do Rio Doce, que era a nossa mineradora, precisava extrair minério, o BNDES, que era o banco ali para poder manejar todos esses investimentos, tem a Eletrobras ainda, que é muito forte, de geração de energias, as hidrelétricas, e a Petrobras, que é o petróleo, né, a exploração do petróleo. Porque essas companhias estatais foram as grandes responsáveis por desenvolver essa industrialização. São setores estratégicos. Sem esses setores, nenhum país consegue desenvolver nada. A gente não tinha nada. Então, o Getúlio Vargas foi lá e conseguiu desenvolver esses setores estratégicos e formaram assim uma base, uma espinha dorsal da economia brasileira do que se diz respeito ao início da nossa industrialização. Legal? E aí, Getúlio Vargas passou, o governo dele passou, ele morreu, mas ficou o legado dele, ficou ali o que ele desenvolveu para os demais governos e para a história do Brasil, a história recente do Brasil, do século XX para cá, né? Então, essas empresas estatais aqui fizeram com que o nosso desenvolvimento realmente valesse a pena, né? Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que foi a primeira grande integrada da América Latina, produzindo muito aço para a construção civil, para a indústria automobilística, a Petrobras, com o petróleo, que era uma nova fonte de energia ali, já na década de 40, 50, 60. Eu digo nova no sentido de escala, né? Então, assim, a abundância da utilização dessa fonte de energia. Então, a Petrobras foi fundamental. A parte da mineração para extrair o nosso subsolo com muita riqueza, e a Eletrobras, que é a grande propulsora, né, gente? Como é que sem energia nós iríamos conseguir desenvolver todas essas etapas aí da industrialização? Seria inviável. E aí aparece uma outra figura, depois do Juscelino Kubitschek, que é o JK. Já na década aí de 50, 60, o JK ele consegue dar um desenvolvimento. O que ele faz? Um tanto de coisa. Primeira coisa, lá no governo dele, ele desenvolve um tal de plano de metas, né? Nessas metas era desenvolver aí o Brasil 50 anos em 5. E para isso ele faz algumas ações que foram absurdamente relevantes. As primeiras dessas ações foi um convite para que as multinacionais, principalmente as automobilísticas, chegassem aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos a indústria automobilística já estava assim
extremamente desenvolvida. E para nós estava muito mal desenvolvida. E para a indústria automobilística entrar aqui, evidentemente que eles queriam garantias de que tudo daria certo, como, por exemplo, a utilização e a venda de carros, né? E para carros serem vendidos e serem utilizados, precisavam de rodovias. Como é que carro vai andar sem rodovias? E o Brasil não tinha tantas rodovias. O JK foi lá e resolve, então, desenvolver um monte de rodovias pelo Brasil, no interior do Brasil, começa a tentar trazer o desenvolvimento para o interior do Brasil, até que vem uma ideia brilhante dele de construir a nova capital, Brasília, fazendo com que essa integração acontecesse, novas rodovias pudessem ser construídas, e aí essas multinacionais com certeza ficaram muito interessadas em estar aqui no mercado brasileiro. Então a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet, depois chegou a Fiat, esse pessoal fez assim, faz parte da nossa história do ponto de vista da industrialização. Uma outra relação que o JK faz é abrir o capital estrangeiro, né? O que é isso? São investimentos externos que antes não chegavam aqui, começaram timidamente, mas começaram a chegar e fazer parte aqui da nossa trajetória. Então, esses 4 tópicos aqui, as multinacionais, rodovias, construção de Brasília e o capital estrangeiro, foram muito bem-vindas e a gente conseguiu ter realmente um desenvolvimento muito satisfatório ao longo desse período. Falando das multinacionais, elas ficaram instaladas, preparadas, instaladas, desenvolvidas lá em São Paulo, lá no que chamamos do ABC Paulista. Aqui está uma imagem de uma indústria, aqui os fusquinhas, né, funcionando aqui, sendo fabricados. A chegada das montadoras estrangeiras ao Brasil, na era JK, criou o maior polo industrial da América do Sul, lá em Santo André, que é nessa região do ABC. O ABC Paulista foi um berço do sindicalismo moderno no Brasil, que foi um movimento dos trabalhadores, os operários, os metalúrgicos, né, os montadores aí, e etc. Então, vale muito a gente entender esse contexto inteiro, tá, pessoal? E aqui, como vocês sabem, a concentração industrial ela foi lá no Sudeste, e com o passar das décadas, aí já década de 80, de 90, 2000 para cá, a coisa foi meio que abrindo e a gente foi tendo a oportunidade de observar alguns contrastes também, tá? Por décadas, a indústria brasileira ficou espremida no Triângulo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Esse desequilíbrio gerou profundos contrastes regionais, enquanto o Sudeste acumulava riqueza em infraestrutura, o restante do país, gente, não acompanhava na mesma escala de desenvolvimento. Isso gerou alguns tipos de prejuízo, ainda mais na região Norte e Nordeste, que foram profundamente afetadas aí nesse desequilíbrio. A gente tem aqui o fato da dispersão. O que é dispersão, pessoal? É quando a gente começa a desconcentrar a nossa indústria. Então, há uma desconcentração industrial e a gente começou a ter um novo remodelamento, um redesenho aí no mapa econômico brasileiro, porque o Sudeste já começou a apresentar um alto custo de produção. E aí os estados brasileiros começaram a ter, e aí eu vou chamar a atenção para vocês, para esse cara aqui, ó, guerra fiscal. O que é essa guerra fiscal? É a capacidade que os estados têm, os estados brasileiros têm, para oferecer benefícios para que as empresas saiam lá do Sudeste e migrem para o Norte, o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste. E aí elas oferecem vamos dizer assim, um desconto nos impostos a serem recolhidos. E isso acaba sendo vantagem para algumas empresas e, de fato, algumas acabaram saindo do Sudeste ou abrindo filiais nesses estados que ofereciam melhores condições. Então, para esse momento, ficou conhecido como guerra fiscal. Galera, não pode esquecer, isso geralmente esse termo está sendo cobrado aí nos principais exames, e no PAS, Enem. Contudo, a melhoria da infraestrutura começou
acompanhar essa desconcentração, e aí novas políticas regionais começaram a ser produzidas a fim de incentivar todo esse movimento da desconcentração industrial. E aí hoje a gente tem ainda assim São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte como os mais concentrados, as regiões mais concentradas industrialmente falando, mas a gente tem também agora um novo modelo aí dos últimos 40 anos, 30, 40 anos aí, de outras regiões que vêm absorvendo essas indústrias. O Nordeste, principalmente, cresceu muito nos últimos 20 anos. Falei para vocês há pouco, né, dessa guerra fiscal na disputa aqui para atrair as indústrias, incentivando descontos, impostos, ICMS, que é o imposto que essas empresas pagam. E isso vale para todo tipo de indústria, do setor automotivo, da indústria têxtil, do pessoal do agronegócio, a agroindústria. Então a gente tem essa relevância muito forte em torno da guerra fiscal. E aqui, pessoal, esse modelinho aqui dos espaços industriais, né? No Sudeste, onde tem a maior concentração de produção, são nessas regiões aqui. São Paulo, um ABC Paulista, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Lá no Sul, a gente tem Curitiba, Joinville, a gente tem Porto Alegre, Caxias do Sul. No Nordeste, a gente tem Camaçari, Suape, Fortaleza, no norte, na Zona Franca de Manaus, e no centro-oeste, Goiânia, Campo Grande, que representa aí a agroindústria do Cerrado. Ah, professor, e Brasília? Não, gente, Brasília, nós somos, a nossa indústria aqui é muito pequena, porque nós somos uma cidade administrativa, ou seja, a capital do país. Então, aqui é onde estão os ministérios, os tribunais, os maiores órgãos representantes do governo federal, isso contando também os órgãos aqui do próprio governo do Distrito Federal. Então a gente tem uma cidade profundamente administrativa e cidade de serviço. Aí sim, porque a gente tem hotéis, uma rede hoteleira muito forte, restaurantes, bares. A gente tem uma gama de serviços aqui em Brasília que funcionam muito bem, que é muito forte, porque tem esse mercado consumidor, que são os servidores públicos que aqui trabalham, tanto os servidores do GDF quanto os servidores federais, porque Brasília é a capital federal. Legal? Aqui eu trouxe para vocês, de forma geral, o perfil dos principais polos industriais, né? O que, que tem assim de mais interessante? Lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem o maior parque da América Latina, concentra indústrias de altíssima tecnologia, química, automotiva, serviços, etc. Já lá no norte, na Zona Franca de Manaus, a gente tem um, um oferecimento de isenções fiscais para indústrias eletroeletrônicas. E aí é o que dá sentido a essa zona franca aí, né? Como, por exemplo, a produção de televisões, de celulares, computadores e etc. Lá na Bahia, Camaçari é um polo petroquímico fortíssimo, um dos maiores complexos petroquímicos do hemisfério sul, atraiu indústrias automobilísticas muito fortes. A gente tem em Suape, no Pernambuco, um complexo portuário muito forte, estaleiros lá, refinaria. A gente tem investimentos até de fora do país lá muito forte e investimentos também de dentro do país, do PAC, né, o Programa de Aceleramento do Crescimento. No Centro-Oeste a gente tem o agro, a agroindústria muito forte, soja, milho, produção de gado, leite. A gente aqui comanda isso para o mundo inteiro, a gente é um grande exportador para o mundo inteiro aqui, a produção do Centro-Oeste. E o Sul que a gente tem um pouco de cada coisa, a gente tem uma diversidade muito forte, a gente tem um pouquinho de cada coisa lá no Rio Grande do Sul do Sul de uma maneira geral. Então, assim, pessoal, a gente consegue ter um perfil do que o Brasil produz enquanto indústria. E aqui eu trouxe para vocês duas perguntinhas básicas, assim, para a gente ter uma ideia de como pode ser cobrado isso para vocês. A questão número um, a industrialização brasileira, iniciada de forma mais intensa a partir da década de 1930, esteve associada a um modelo conhecido como substituição de importações. Esse processo é correto afirmar que leiam aí as opções, vou dar pausa no vídeo, apesar de estar com gabarito aqui. Olha lá. Ficou fácil, né, gente? Tá com gabarito aqui, mas eu acho que dá para vocês compreenderem que
A letra B, sem dúvida nenhuma, né? Resultou da necessidade de produzir internamente bens que o Brasil não conseguia mais. Expliquei isso para vocês no início do vídeo, né? A gente tinha uma necessidade de criar a nossa industrialização. Já na questão 2, a chamada guerra fiscal, né? Entre os estados brasileiros, intensificado a partir dos anos 90, está diretamente relacionado ao processo de desconcentração industrial no Brasil. Esse fenômeno, sobre esse fenômeno, a gente pode entender o quê? O que a gente pode entender como verdade aqui? Letra 1, 2, desculpa, letra 1 não, né, gente? Letra A, B, C, D ou a letra E? Tá aqui, né, pessoal? Falei com vocês também há pouco. Consiste na disputa entre estados por investimentos industriais, principalmente por meio de isenção de impostos e coisa toda. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido parte desse conteúdo de uma outra maneira, né? Através dessa videoaula. E com certeza estaremos juntos na próxima. Fiquem com Deus e até. Valeu, gente. Obrigado.